desculpa interromper, é por isso que ela era uma poetisa, porque isso é o que os poetas fazem, eles têm esse insight de tudo e transmitem, conseguem canalizar tudo isso. Isso é o que faz um poeta, diferencia um poeta de uma pessoa que escreve qualquer coisa. Normalmente. Não, é canalizar essa... O que eu senti, eu conheço pouco ainda, por isso que eu quero comprar os livros e ler, mas o que eu senti do que eu ouvi e li é uma coisa muito... É como se ela tivesse um arquétipo da mãe, da natureza, né? Ela era uma mãe, mas uma mãe no sentido primordial da palavra, né? Uma coisa muito ligada à natureza, à forma orgânica, muito visual também, quando ela descreve a natureza. Eu achei uma coisa que eu quero investigar mais, mas eu senti, não sei como você acha isso. Não, Lúcia, é bem isso daí. Você quer ver? Ó, só para dar, eu estou dando um exemplo aqui agora. Ela fez uma poesia chamada A Flor. A Flor. Na haste hierática e vertical, não sei nem o que é hierática, mas Pompeia sobe para a luz e para o alto a flor. É bem isso aí que você acabou de falar. Né? Você vê, eu não sei se vocês sabem, ela teve um bom tempo, ela até morrer, ela usava muleta, ela caiu uma vez, quebrou a bacia. Sim. E ela usava muleta, então ela fez a ode às muletas. Então você vê, cada coisa que passava pela vida, né? Cada coisa que passava pela vida dela, ela colocava em poesia. Sim. A Lavadeira do Rio Vermelho, O Menor Abandonado. Tem uma aqui que ela fala das prostitutas. Quem que vai fazer uma poesia para prostituta? Ela fez. Ela fez, é. Eu achei incrível, porque ouvindo, ela, assim, eu sou muito ligada nas artes visuais também, mas é como se ela estivesse pintando toda essa realidade. Ela tinha uma coisa meio de pintora através da poesia, né? Como Van Gogh pintou pessoas mendigos na rua, ela vendo aquela realidade e pintou com as palavras. Isso que eu senti, assim. Ô, Lúcia, uma coisa importante que a gente vai, com o tempo, a gente vai vivenciando e vai aprendendo. A fotografia é uma poesia. É. Uma arte. A pintura é uma poesia. A arte se mistura. A poesia é uma poesia. A poesia é uma pintura. A poesia... Então, todas as artes, se a gente for pensar, elas se ligam. Você pode fazer uma poesia de uma foto, você pode fazer uma poesia de uma gravura, você pode fazer uma gravura da gravura uma poesia. E eu acho que nesse ponto a Clara fez tudo isso. Né? Ela trabalhou todo o conhecimento dela, tudo ela vinha e trabalhava com a poesia. Então, tudo para ela é poesia. O boi passando na estrada era uma poesia. O boi no transporte pelo trem, eu não sei se vocês são as pessoas mais novas que não moraram no interior, e mesmo as mais novas que moraram no interior não viram isso. Os caminhões passavam com bois. E ela fazia poesia disto. Né? Então... porque ela devia ouvir o som, ela devia ouvir as imagens e o som, tudo isso devia... Inspirar muito ela. Agora eu tenho uma pergunta que estou curiosa, assim, porque eu tenho muito assim impacto com a voz. Eu gosto muito das avós. Eu fico muito, não de hoje em dia, assim, porque hoje em dia muitas das minhas amigas e mulheres da minha família são vós super jovens. Ainda a gente não tem mais aquele estereótipo da vozinha, cabelo. A minha avó era vozinha de cabelo branco, óculos de vó, tricô, vó, não sei o quê. Fazia o jantar, era matriarca, não sei o quê.
a gente perdeu um pouco, a gente foi evoluindo, a gente está no século XX, não sei o quê, nananã, e a gente perdeu um pouco. Maria do Socorro é uma vozona, Solange é outra vozona, Marisa vai ser vó agora, imagino que você é vó. Até onde eu sei, só é voz aqui. Então, a gente perdeu um pouco de estereótipo. Quando a gente vê a Cora, pelo menos eu, que tem esse lúdico do vô, da avó, daquela coisa, cabelo branco, olhinho, não sei o quê, óculosinho. Quando eu vejo Cora falando, quando eu vejo... Esqueço a história dela, esqueço que ela falou, que tem muito DNA das nossas vós, né? Das nossas mães, assim. Elas eram guerreiras também, né? Claro que Cora é um personagem que a gente está aqui falando, mas acho que remete um pouco do DNA dessas mulheres que viveram nessa época de Cora. Com certeza, com certeza. Então, voltando então a esse... Ela criava os filhos, teve que criar lutando. E ela sempre lutou. Eu tenho por ela assim, um carinho muito grande, porque eu me lembro muito, quando eu tinha 5, 6 anos, que eu ia para o sítio dela. Quando vinha as boiadas, ela me levava para o sítio, porque eu adorava ouvir o berrante, ouvir as modas de viola. Então, eu sempre que, até 7 anos, eu fiquei do lado dela. Então, eu cresci ali, indo na casa dela, em tudo, mas, digamos assim, nós, avós, hoje, queremos apertar nossos netos, não é assim? Nós queremos apertar nossos netos. Ela não era disto, sabe? De apertar, de fazer festa. Ela era aquilo que sobrava o tempo para a gente, porque ela fazia tanta coisa que sobrava o tempo para a gente. Tanto que em Goiás, quando ela morava lá, já em Goiás, que nós íamos para Goiás sempre, quando ela começava a conversar com os adultos, ela mandava a gente procurar o tesouro na casa velha, lá embaixo do porão da casa, que hoje é um museu. Porque ela queria conversar sossegadamente com os adultos, porque a gente só bagunçava. Ela gostava muito de conversar com adolescentes, mostrando a vivência, mostrando uma nova vida, orientando, esclarecendo. Para os netos, ela era uma carinhosa. Eu não vou comparar com os nós hoje, porque é totalmente diferente. Nós hoje, nós queremos apertar, estar junto, queremos abraçar tudo. Ela não era desse jeito. Ela fazia aquele carinho, papai, e pronto. Sabe? Atendia a gente. Quando eu queria conversar com ela, se ela não estava assim, muito ocupada, ela parava e conversava um pouco, nos orientava, mas não de grandes carinhos. Era outra geração. Era outra geração também. Exatamente. É igual era minha avó, era assim também. Não, é o pessoal mais antigo, né? Eles tinham... A gente tinha que se era da época. Era mais separado, eu acho que era mais separado o mundo dos adultos e o mundo das crianças, era diferente, né? Pois é, sabe, por isso que é estranho ele dizer que Coxa de Retalhos não é dela, porque, gente, faz anos que eu também fiquei surpresa disso. Eu cheguei a reclamar essa poesia. Eu tô com medo de ler qualquer coisa na internet. Eu não conheço e... Eu também tô. Vou aprender. Estou impressionada, gente. Estou impressionada, porque Coxa de Retalhos... Pois é, eu também fiquei de boca aberta, porque eu só tenho 3 livros dela, eu não tenho todos. Quer dizer, na realidade, acho que ela só escreveu 3, né? Os outros foram pessoas que editaram por ela, não é isso? Acho que foi isso que ele falou. Em vida ela publicou 3. 3. Depois a família publicou mais. Em total ela tem 9 livros. Mais 6. Então, acho que o que ela fez foi o Vitem de Cobre. Acho que é o que eu tenho, inclusive. Não, os 9 livros são autenticados por ele. O problema é que tem gente colocando coisa na internet que não tem nada a ver com os 9 livros. Mas, gente, é o seguinte, direitos autorais. Eu publiquei um livro há muito tempo atrás, eu escrevo algumas coisas. Não tem nada escrito agora, não, mas
direitos autorais e reprodução é algo muito sério, mas muito comum. No Brasil, parece que é um dos piores países do mundo em termos de reprodução ilegal. E tudo em Facebook e Instagram, que virou uma febre nos últimos anos. Porque, assim, eu estava uns tempos atrás indignada com os negócios e uma amiga que também, na verdade, ela escreve poema em São Paulo. Ela até teve uma live do livro dela outro dia. Ela me contou isso, que já reproduziram vários poemas dela ilegalmente. O último livro que acabou de lançar. Daí fui ver a respeito, uma outra amiga falou que fez até matéria disso e foi pesquisar e descobriu que é um dos piores países do mundo. Uma amiga jornalista, eu sou ex-jornalista também, que é um dos piores países do mundo em termos de reprodução. Mas assim, se você pensar que a J.K. Rowling teve reprodução ilegal do Harry Potter 10 mil vezes e todas as vezes teve que ir para a corte, brigar por dinheiro, teve estresse, não tem condições. E assim, pelo que eu entendi, no caso deles ainda, que parece que vocês falaram, eu não vi, eu não cheguei a olhar isso não, vou ser bem sincera, que parece que ela nem website tem. Parece até que não tem, né, uma página oficial no Facebook. Aí fica mais ainda. Mas não tem exatamente. São duas coisas, vocês estão falando de duas coisas separadas. Uma coisa é reprodução não oficial, você pega o poema e vai publicar sem autorização, mas ainda é o mesmo poema. O que a gente está falando aqui é que tem gente colocando que poema que nem é dela. Que nem é dela. Esse também é mais sério, né? Por isso que eu estava perguntando para ele, tem uma página oficial, tem um acervo oficial, né? Eles tinham que, a família tinha que ter um acervo, da mesma forma que tem um museu muito bem cuidado. Como é que tem? Não, tem que ter. Tem que ter um website. Tem que ter um website da Cora. Ela merece um website. Eu vou perguntar depois. Depois eu falo, Lúcia me ensina como é que é isso aí. Eu não sei de nada, né? Eu tô querendo saber como é que funciona, mas é complicado. Não, eu vejo. Mas eu acho que a Cora merece um website com fotos, com, sabe? Porque assim, agora eu tô com medo, agora eu vou ter que pedir comprar um livro. Não, o livro não, o livro é tranquilo, o livro é tranquilo. Eu sei, mas agora eu não vou ler nada na internet, então, porque já é o segundo. Já dá medo, é verdade. Você pode até. Ô Rúbio, desculpa. A família não teve interesse ainda de fazer um website oficial? Olha, eu já pensei em tudo isso, tá? O que eu preciso é ter alguém que desenvolva isso. Mas isso é fácil. Depois, então, a gente conversa depois. Eu te mando um WhatsApp. Eu tenho quem faça isso de segurança. Não, então, eu sempre pensei, inclusive nesses sites aí que tem Cora Coralina, que eu entrei algumas vezes para ver e falava que não era, que era, que não era. Eu até, como eu disse, eu derrubei um. Eu estou pensando em fazer um oficial. Então, tem que fazer. Olha, estou em um aqui para... Desculpa. O museu tem algum site lá, mas não funciona. Isso é um trabalho... É difícil, né? Leva tempo, mas acho que aí... Você tendo uma página... Eu acho que, Lúcia, é bastante trabalhoso. Mas eu acho que é necessário. Também acho. Sem dúvida. Sim. Eu estou sentindo, viu? Vocês estão me dando uma Eu brisa acho aí. que daqui vai sair alguma coisa. A gente vai fazer com que esse website saia agora. Eu vou ficar no WhatsApp com o Rúbio, ó. Não, eu estou de boca aberta. Eu pensei que tivesse. Eu já fui aqui procurar e não tem realmente. Secretaria de Cultura de Goiás tem que ter eles têm que dar uma ajuda a desenvolver. Com certeza. Mas como eu não estou em Goiás, fica mais complicado eu fazer com alguém em Goiás. Eu estou tentando mexer lá no site do museu. Já pedi lá para a diretora, para o pessoal lá fazer, falar com a prefeita lá da cidade, mas com esse negócio da pandemia aí não está dando para falar com ninguém, né? De repente linkar, né? Linkar com o museu. De repente fazer, formar